Caríssimos, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham vindo a Marta e Maria e viram o que Jesus fizera, acreditaram nele. Alguns deles, porém, foram aos fariseus e lhes contaram o que Jesus realizara. Os pontífices e os fariseus convocaram o conselho e disseram: que faremos? Esse homem multiplica os milagres. Se o deixarmos proceder assim, todos acreditarão nele, e os romanos virão e arruinarão a nossa cidade e toda a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano, disse-lhes: vós não entendeis nada, e nem considerais o que vos convém, que morra um só homem pelo povo, e que não pereça toda a nação. E ele não disse isso por si mesmo, mas, como era o sumo sacerdote daquele ano, profetizava que Jesus havia de morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para que fossem reconduzidos e unidos os filhos de Deus dispersos. E desde aquele momento, resolveram tirar-lhe a vida. Em consequência disso, Jesus não andava em público entre os judeus e retirou-se para uma região vizinha do deserto, a uma cidade chamada Efraim, e ali se detinha com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa dos judeus e muita gente de todo o país subia a Jerusalém antes da Páscoa para se purificar. Procuravam Jesus e falavam uns com os outros no templo: que vos parece? Achais que ele não virá à festa? Palavra da salvação. Meus amados, muitos acreditavam em Jesus. O testemunho de Jesus e a adesão que ele suscitava nas pessoas colocava em risco a estrutura religiosa de sua época. O contexto daquela época era rígido, era tradicionalismo, de hierarquias e privilégios, de conflitos, de facções, de políticas e de jogos de interesse. Tornava-se vulnerável diante da postura de Jesus. Não que Jesus fosse respaldado pelo prestígio de uma escola rabínica, ou de famílias, ou de grupos importantes. O perigo consistia no fato de muitas pessoas darem crédito às suas palavras e aderirem ao seu grupo, que era sempre crescente e que se formava sempre ao redor de Jesus, ou por onde ele passava. Meus amados, vemos aí que todos tinham medo daquilo que Jesus e daquilo que Jesus acreditava, do que se poderia causar no meio do povo. Os romanos tinham medo de crescer e crescer e crescer e deles não terem controle. As consequências disso seriam trágicas para a nação. Esse era o ver daquela época e o entender. E mesmo a hierarquia religiosa da época também havia muito medo, principalmente por parte de Caifás. Caifás queria ser prudente. E o que ele queria fazer? Matar Jesus. Já botar Jesus fora. Meus amados, como é bom ter Jesus conosco. Como é bom ter Jesus no meio de nós. Jesus não se interessava, não tinha cunho político, não tinha nada. Não andava atrás dos poderosos, simplesmente era simples, humilde, verdadeiro, e todos acreditavam nele. A verdade é que a liderança religiosa já não podia mais suportar o comportamento de Jesus, por ser religiosamente perigoso, porque ele pregava o amor. Meus amados e minhas amadas, um santo e abençoado dia.